Fala pessoal, como que vocês estão? Hoje eu trouxe aqui os dois polos para a gente poder fazer um comparativo entre os dois. É claro que o branco está completamente desmontado por dentro, mas dá para a gente entender um pouco do que a gente quer mostrar aí, né? Vamos lá. A gente está aqui com o GTS 2020 e aqui a gente está com o Highline completamente transformado, que é 2024, certo? A gente já teve essa frente aqui no nosso branco, mas a gente acabou tirando tudo pra gente fazer jus ao nome do nosso projeto, certo? Então, primeira coisa assim, em relação à característica, se a gente comparar, por exemplo, um Polo GTS com um Polo R, essas são as frentes que a gente vai conseguir ver lá fora, né? Porque lá fora essa é a frente do GTI e essa aqui é a frente do Polo R da Europa. Aqui o meu tá com body kit, esse tá sem body kit nenhum, tá um original Plus aí, né? Porque a gente colocou umas rodas bacanas, mas vamos lá. Primeira coisa, o GTS, o GTI, enfim, ele tem aqui os frisos em vermelho, temos aqui também a parte em colmeia, tanto superior como inferior, uma parte que eu gosto bastante em si nesse carro. E já aqui no Polo R a gente tem o friso em cromo, né? Em cromado aqui assim, ó. E diferente do lado de fora, olha que engraçado. Os dois aqui estão com as frentes originais sem modificação nenhuma. O do R em si é fosco na parte de cima, o do GTI ou do GTS lá de fora, ele é black piano. Já o do R em si, a gente tem aqui todo o black piano embaixo e do GTS ou do GTI lá de fora, fosco. Não dá para entender muito bem assim o que a Volkswagen pensa, mas se fosse tudo black piano, aquela parte ali seria bem legal também no carro. Então ali tudo colmeia, aqui a gente tem a frente frisada e ele não dá para ver muito bem aqui, ó, mas ele tem uns frisozinhos cromo, tá vendo? Tá bem empoeirado esse carro aqui, mas tem uns frisozinhos cromo aqui, ó. E aqui, a diferente daquele ali, ó, que é o colmeia, e tem... Aquilo ali não pode nem chamar de neblina, porque ele é só um auxiliar, porque ele não faz iluminação, é só visual mesmo. Já esse aqui é bem forte e tem a iluminação bem mais bacana em relação àquela frente ali. Mas o que muda de um para o outro é basicamente essa grade, o farol que é cromo, porque a iluminação dos faróis em si das barras é a mesma coisa, mas é isso aí. Ali é colmeia e aqui tem um detalhe mais reto em si, vamos dizer assim. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, ó, que a gente consegue visualizar um pouco melhor o que eu tô falando. Não gosto muito dessa visão, mas enfim. Lá na Europa, os carros eles acompanham os retrovisores na cor do carro. Aqui eu mantive o azul nesse GTS, porque eu acho que combinou bastante com o carro, em vez de colocar um preto, porque o carro é bem azul, não tem muito detalhe preto igual o meu aqui, por exemplo. A gente tem muito black piano aqui, muito black piano na lateral, então a gente colocou o retrovisor preto, mas a minha ideia também era colocar o retrovisor branco nesse carro. E no teto em si, eu até penso em colocar um PPF Black mais pra frente. O nosso em si tá bastante inspirado no Golf R, né? Então tem bastante coisa assim que não é igual do Polo R lá fora, mas enfim. Vamos mostrar algumas coisas assim que eu fiz nesse carro aqui, que aqui talvez poderia ser legal a Volkswagen ter trago, né, para esses carros. Então, por exemplo, aqui, ó, no meu eu fiz um pacote aço completo no carro. Eu coloquei ACC, coloquei para ele estacionar sozinho. Ele tem a câmera no para-brisa que faz direção autônoma. Esse também tem câmera no para-brisa. A Volkswagen só trouxe a câmera por conta do farol. Isso é uma pena. Poderia ter aproveitado a câmera para poder fazer outras coisas a mais também. A gente colocou sensor de ponto cego no retrovisor. Tem que passar um monte de coisa para isso realmente acontecer. Mas... coisas que lá fora em si, no GTI, no Polo R-Line, eu acho que também tem. Mas no GTI em si, que é o nosso GTS aqui no Brasil, já vem com tudo isso que eu falei que eu coloquei no meu carro em si. Esse aqui a gente colocou a câmera no para-brisa para poder funcionar o farol Wake Light e a gente ativou a direção Lane Assist, que é o assistente de faixa para o carro. Nesse carro aqui, eu coloquei um body kit importado, que não tem nada a ver aqui com a Volkswagen em si, mas ele é da Maxton Design. Tem até o adesivo aqui embaixo, ó, mostrando o nome. Então, esse body kit ele acompanha tanto esse front lip, essa saia aqui lateral e o spoiler traseiro junto com o nosso aero também. Tá bem empoeirado o bichinho, ó. Mas esse aero aqui em si e o nosso front. Agora vamos pra brincadeira que é bem legal aqui, que vamos falar assim também que é uma pena, né, não ter trago isso pro Brasil. A gente tá aqui com as duas traseiras,
que a Volkswagen lançou. Quando o GTI lá fora recebeu aquela frente nova que eu acabei de mostrar para vocês, ele também teve atualização de traseira. Ele recebeu essa traseira aqui junto com aquela frente lá que eu mostrei para vocês. Mas a Volkswagen preferiu manter só a mudança da frente e manteve a traseira no padrão que tinha antes aqui, né? Talvez foi mais fácil para eles. O que eles fizeram em si foi mudar o para-choque e o spoiler de baixo aqui também foi mudado. Mas foi aí um facelift bem preguiçoso da Volkswagen aqui no Brasil. Na traseira aqui então a gente tem a lanterna IQ Light, que a gente colocou no nosso carro. Essa traseira aqui nova, que não foi lançada no Brasil. Depois eu vou tentar ligar o carro para poder mostrar para vocês. Vai conectar o CarPlay aí, vai atrapalhar nosso vídeo, mas depois eu tento conectar. E o que muda aqui de uma traseira para outra em si? Além da lanterna, a tampa, o para-choque é totalmente diferente. E aqui a gente tem um sistema de abrir o porta-mala direto por aqui. Já a Volkswagen no GTS em si, ela não trouxe nenhum sistema de abertura por aqui. Mas o legal é que o GTS 2020... acho que foi o último, né? 2020 ou 21, a Volkswagen trouxe a régua de botões ali dentro do carro, né? Então aquela régua de botões ali, ela permite que a gente tenha a abertura do porta-malas. Mas, enfim, não é muito bacana não, né? A gente ficar abrindo pela chave ou por aquele botão. Às vezes a gente quer pegar alguma coisa rápida aqui no carro, a gente já tem um acesso aqui, vem por aqui, abre, já é muito prático do que ter que entrar no carro ou até mesmo pegar a chave em si. Então aqui é a nossa traseira, não tem muito que a gente falar, mas tem essas pequenas diferenças aí. Se a gente comparar, por exemplo, aqui o para-choque, ó, olha como ele é bem diferente. Não tem como a gente, por exemplo, fazer esse upgrade de traseira se a gente for trocar, por exemplo, só a tampa. A gente tem que trocar realmente o para-choque. Principalmente se a gente olhar aqui, ó, nesse filete aqui, ó. Aqui é bem mais fino do que esse espaço aqui. Então, só colocar aquela lanterna ali não dá certo de jeito nenhum. É totalmente diferente essa parte. Você pode ver que esse carro aqui, ó, parece que ele cresce, né, bem mais em relação ao azul, ó, por conta dessa traseira em si. Eu acho que foi um vacilo muito grande. Eu acho que venderia demais. É que sim, vendeu bem o GTS, o Polo GTS em si no Brasil, né? Não sei se foi mais do que o Nivus no seu lançamento aí, mas se tivesse a traseira aqui, com certeza teria vendido bem mais. O nosso carro aqui a gente colocou sistema de maçaneta com sensor nas quatro, tanto aqui como aqui. A gente só chegar próximo que ele vai destravar o carro. No 2020, que é um carro mais completo, esse azul aqui é maravilhoso, né? Olha o brilho que esse carro tem. Tem nas dianteiras, na traseira seria uma adaptação, que daria para ser feito também. Mas o legal, ó, que eles mantêm aqui, ó, o acabamento pintado aqui dentro. Na Volkswagen mais atual, não tem um botão com sensor e não tem também ali o acabamento muito bem feito, né? Ó, deixa eu pegar do Nivus aqui, ó. Olha do Nivus como que é, ó. O acabamento em si, opa, ó, o acabamento em si, ele é fosco, né? Ó. Ridículo de ruim isso aqui, nem se compara em si. Esse carro aqui, ele tem todos os detalhes em vermelho dentro dele. A gente fez aqui atualização do volante novo, né? Sigla GTS, tem aqui costura vermelha do GTS. Eu tô para colocar os pedals também, mas aqui tá no padrãozinho bem original mesmo. Colocamos a manopla do GTI ali, tá com o alicate ali. A gente atualizou aqui as maçanetas, né? Ó, colocou aqui ela vermelhinha para combinar com esse acabamento aqui. Colocamos ali o painel, ó, com couro em si, escrito GTS. Essa moldura aqui, por curiosidade, ela é tipo uma invenção meio que daqui, né? Daqui do Brasil, porque não saiu lá fora esse acabamento em couro, assim, que a Volkswagen trouxe. Eu gosto dele. É uma pena que não dá para fazer muita coisa com ele em si, em relação a... como que fala? Em relação a iluminação, né? Agora o nosso aqui tá completamente desmontado. Vou comparar também aqui os bancos, ó. Os bancos do GTS são bancos bem bonitos, né? Ó. Bancos concha, tem um baita acabamento legal. E já esse aqui do Highline em si, só tem um banco dentro do carro. A gente tava tirando algumas coisas no carro e acho que achou interessante tirar tudo, né? Mas o banco também não deixa a desejar do Highline em si. O do R lá fora é muito mais bonito do que esse aqui, né? Ele é de tecido, é meio xadrezado. Não lembro se é meio xadrezado, mas ele é bem mais interessante. O encosto não é inteiriço ali. O que mais que ele tem? Enfim, tem acabamento de trilho de banco. É bem mais interessante. O nosso aqui a gente tá seguindo uma linha meio azul no carro, né? Bastante coisa azul dentro dele. É bacana também, eu gosto. Essa é a proposta. A gente colocou, graças a esse painel em si, né, que a gente trouxe, ele tem iluminação ambiente aqui, ó. Não dá para adaptar essa original naquela de couro.
Já uns parceiros meus já tentou fazer isso, não deu certo. E aqui a gente tem a bagunça, né? Tá os nossos bancos aqui, mas a gente vai organizar isso aí em breve. Mas é isso aí, ó. Nosso carrinho tá aqui, todo desmontado, que eu queria compartilhar com vocês, mas essa é a diferença entre o um e o outro. Se eu falar pra vocês qual frente que eu prefiro mais, assim, eu acho que é a do GTS. É uma frente que me agrada bem mais em relação ao do Polo R. Mas a gente trocou a frente pra fazer jus ao nome, né? Não ficar aquele negócio muito mexidão, né? Frente do GTS, com colmeia, mais o projeto é uma bagunça aqui só. Mas os dois carros são bem bonitos. Esse tá até um pouco mais baixinho do que aquele ali, né? Esses estão com os amortecedores preparados da Sector e as molas são as mesmas, mas a gente vê que tá um pouquinho mais baixinho por conta do amortecedor preparado. Ali tá com Bilstein, mas eu penso até em remover e colocar os preparados de novo pra gente ter essa mudança aí. Esse a gente colocou o emblema iluminado na frente, bem bacana. Deixa eu tentar ligar aqui a lanterna, mas deixa eu tentar desligar aqui o Bluetooth do celular para não atrapalhar. Não consegui ligar os neblina ali daquele carro porque ele tá sem a chave de farol, porque eu tive que mudar a chave de farol ali, mas depois a gente resolve. Muito bonita essa frente, né? Com esses detalhes aqui, eu gosto demais, mas a proposta em si dos dois é bem parecida. O que muda mesmo é a parte inferior e o acabamento da grade, que essa aqui é reta, aquela ali ela é cromo, né? Reta e colmeia, perdão. E agora aqui, as duas traseiras acesas, ó. Essa lanterna tem uma apresentação em K-Light, essa aqui não tem apresentação nenhuma. Mas, cara, absurdo, né? Bem legal aqui a qualidade dessa lanterna aqui, ó. Tentar mostrar de perto, ó. Aqui tem uma sigla IQ-Light, aí, ó. Ela tem um desenho bem legal. É um LED diferente, assim, de tudo. Mas é bem parecido com esse aqui, tá? O acrílico, enfim. Essa aqui, ó, também é muito bonita. Eu gosto demais da lanterna do GTS. Sempre gostei dela. Mas é isso aí. E esse vídeo é basicamente isso, né? Que eu queria compartilhar com vocês. Lembrando que esse carro aqui está nos últimos 10% nesse presente momento. E ele vai para um de vocês. Vou ser bem sincero. Se eu fosse para... Eu pensei muito antes de terminar a traseira desse carro aqui. Eu queria muito fazer a traseira desse carro num GTS. Se fosse para mim fazer essa mudança radical, ia ser num azul. Mas, como aqui é um projeto que a gente tem todo o que a gente construiu aqui na internet, eu sempre falo isso, a gente tem que terminar nesse carro aqui mesmo. Então esse carro aqui ele vai ser o mais completo possível que a gente conseguir fazer. Não tem jeito. Mas aqui era sonho. O sonho era fazer tudo isso aqui que a gente fez num azulzinho. Mas o branco teve seu propósito, deu tudo certo e é isso aí. Fechou? É isso que eu queria compartilhar com vocês e até!